você se localiza, eu quero trazer também um abraço. Meu pai também é meu pastor, dirigindo o trabalho do Senhor ali na Assembleia de Deus em Bangu, congregação do Jabura, os irmãos desta casa. Livro do profeta Isaías, capítulo 51, versículo 12. Só para não perder o costume, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em feno? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes todo dia o furor do angustiador? Onde está o furor que se preparava para destruir? Onde está o furor daquele que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão lhe não faltará. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que fez o mar e brame as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. E põe as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra, e para dizer a Sião: tu és o meu povo. Você pode glorificar a Deus por esta palavra. Tome o seu assento hoje nessa noite, adorando e exaltando ao nosso Deus, que está presente aqui nesse lugar. Quem já sentiu a presença de Deus? Tenho certeza que Ele está aqui, continuará falando através da sua palavra. Meus irmãos, por favor, separe alguns minutos do seu tempo, serei bem breve, mas para que você entenda o que Deus deseja ministrar ao seu coração através desse texto. Eu sempre vou dizer isso: não é nada que vem de nós, é simplesmente a misericórdia de Deus, combinada com a iluminação do nosso amigo Espírito Santo, que nos dá a capacidade de se apresentar à igreja como dispenseiro e mensageiro da boa vontade do Mestre. Então, como sempre digo, por favor, nessa noite, nos receba simplesmente como um garçom que não escolheu o prato que irá servir, mas está ciente que irá servir a noiva do Cordeiro com a boa palavra que alimenta, fortifica, revigora, renova e coloca de pé. Meus irmãos, o livro do profeta Isaías é um livro que eu gosto muito, e é um livro muito interessante para nós abordarmos hoje nessa noite. Quem não conhece o profeta Isaías, profeta messiânico, aquele que não viveu na mesma contemporaneidade de Jesus, mas foi o profeta que mais falou de Jesus. Isaías, ele falou do seu nascimento, seu crescimento, seu desenvolvimento, a sua morte, a sua ressurreição. Eu costumo dizer que o profeta Isaías era tão homem de Deus, era tão profeta, que antes que Jesus viesse a nascer numa manjedoura, ele escreveu no capítulo 9: a terra não ficará totalmente entenebrecida, eis que raiou a luz, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Antes que Jesus viesse a ser levado ao Gólgota, ele também escreve no 53: quem deu crédito à sua pregação e por quem moveu-se o braço do Senhor, eis que a sua geração é retirada da terra, e quem contará o seu testemunho? O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, enfim, nós fomos salvos. Só que para nós falarmos do livro do profeta Isaías, precisamos nos atentar que o livro do profeta Isaías também é um livro histórico, porque Isaías, ele não fala somente de Cristo, ele não fala somente de João Batista, quando ele vai dizer: voz do que clama no deserto, endireitai o caminho, preparai a vereda, mas ele fala também trazendo um recado ao povo de Israel. Eu costumo dizer que este grande livro, que tem 66 capítulos, ele tem duas grandes divisões. A sua primeira divisão, do capítulo 1 ao capítulo 39, quando Isaías, ele envia um recado expresso ao povo de Israel, dizendo: se não houver mudança de postura, haverá juízo. Se não houver mudança de postura, haverá uma mudança de rota. Porque Isaías começa a dizer que nada melhor e nada mais experiente é a mão de Deus
para movimentar o povo de um lugar para o outro, para trazer a rota como eles nunca deveriam ter saído. Então Isaías começa a dizer: olha, o Deus que vocês dizem servir é o Deus que conhece vocês. O Deus que vocês dizem servir é o Deus que conhece as estruturas de vocês. E por isso ele estava dizendo: olha, se não houver mudança de postura, haverá um juízo que virá. Haverá um novo cativeiro que assolará este povo. Porque Isaías me traz a sensação de me trazer o seguinte recado: vocês são movidos pela mão de Deus. E aquele que diz que está debaixo da mão de Deus, ele não entra, ele é levado. Aquele que diz que está debaixo da mão de Deus, não escolhe para onde vai. Eu costumo dizer que quem anda debaixo da mão de Deus já perdeu o poder de escolha há muito tempo. Não é ele que vai, é a mão de Deus que leva. Não é ele que entra, é a mão de Deus que o coloca. E a mesma mão que planta, é a mesma mão que arranca, a mesma mão que leva, é a mesma mão que traz. E aquele que está dizendo: a minha casa está debaixo da mão de Deus, a minha vida está debaixo da mão de Deus, não anda por onde o seu coração deseja o levar. Ele entende que as preparações do coração do homem são uma, mas se eu sou guiado pela mão de Deus, é Ele que me leva, é Ele que me traz, é Ele que me planta, é Ele que me arranca. E o que eu posso fazer se a mão de Deus ainda muda as minhas rotas por causa de um querer de Deus? Todo aquele que vive debaixo da mão de Deus, ele entende que por mais que eu trace caminhos para o meu próprio coração, eu não vou onde eu quero, eu não estou onde eu quero. Eu estou onde a mão de Deus quer me deixar para um tempo propício naquilo que Ele tem para realizar. E às vezes a nossa cabeça entra em parafuso porque a gente não entende isso. A gente não entende algumas mudanças repentinas e bruscas de Deus para que alcance o propósito necessário dentro da sua vida. Eu me lembro de um profeta, esse profeta estava profetizando, o profeta Amós, no capítulo 7. Ele estava trazendo uma palavra de Deus para o povo de Israel, uma palavra de conserto. E de repente o sacerdote Amazias, ele chega e fala: por que você não vai para Betel? Porque lá tem pão para você comer. Aqui é diferente, aqui é casa de Jeroboão. Aqui só fala quem é da casa de Jeroboão. E ele, com toda a classe que um profeta tem que ter, ele olha para o sacerdote Amazias e fala: olha, eu não sou filho de profeta, eu não estudei em escola de profeta, eu não fui ensinado por alguém a ser profeta. Aí Amazias pergunta: quem é você? Da onde você veio? Ele diz: olha, eu sou boiadeiro e plantador de sicômoros. E o que você está fazendo aqui profetizando? É que eu estava no campo e a mão de Deus mudou a minha rota. Eu sabia cuidar de boi, mas a mão de Deus me visitou e fala: muda o teu ofício, porque eu te faço profeta para alguém que precisa ouvir. Eu vim trazer um recado de Deus para a sua vida, para dizer: o Deus que você serve não se intimida em mudar o teu ofício. O Deus que você serve não te intimida em mudar de rota. Ele está dizendo: tu não disse que a tua casa era minha, tu não disse que a tua vida era minha. E se boiadeiro é um bom boiadeiro, uma hora também aprende a ser profeta, para entender que é a mão de Deus que faz, é a mão de Deus que muda. Talvez Amós, ele tinha um carinho com aqueles animais que ele cuidava, dizendo: isso é a maior preciosidade que eu tenho. E se pudesse dormir junto ao boi, e se pudesse trazer o boi para dentro de casa. E Deus está dizendo: por que você se agarra tanto àquilo que eu te dei? E se eu quiser, eu mudo aquilo que você faz. E se eu quiser, eu mudo a empresa que você trabalha. E se eu quiser, eu te tiro até do trabalho e te coloco para ser profeta. Porque a mão de Deus, ela nos muda de lugares e de tempos, para que a gente entenda que a gente não é dono da nossa própria vida, que a gente não é detentor das nossas próprias escolhas. Vivemos debaixo da mão de Deus e aceitaremos o que a mão de Deus quer fazer pela nossa própria vida.
Isaías começa a dizer para esse povo: olha, vai ter um momento difícil na vida de vocês, vai ter um momento de servidão, e esse momento acontece. 70 anos de uma dura servidão, 70 anos em que o jugo, de acordo com Jeremias e com Ezequiel, não é mais um jugo de madeira, é um jugo de ferro. Só que eu aprendi que o capítulo 10 de Isaías ainda me diz que a unção ainda despedaça todo o jugo, a unção ainda quebra todo o jugo. O jugo agora não é um jugo de madeira frágil de ser quebrado, o jugo agora é um jugo de ferro mais apertado. E se não teve o mesmo tempo de servidão no Egito, de aproximadamente 470 anos, ele tem 70 anos, mas que equivalem aos 400 do Egito. 70 anos onde alguém está tendo a sua identidade roubada. 70 anos onde Nabucodonosor, ele entra aos termos de Israel, e durante 3 vezes ele saqueia aquela nação, ele domina aquela nação, leva o povo escravo, outra vez fica aquele povo, e aí o Senhor estava dizendo: olha, esse momento de cativeiro chegou, e durante 70 anos você vai aprender, vocês vão ver aquilo que eu vou fazer naquilo que vocês estão vivendo. A gente olha para a vida desse profeta e ele vai escrever da forma que ele foi chamado. O capítulo 6 ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, entrei no templo do Senhor e tive a visão de um grande trono branco. A fumaça entrava no umbral da porta e tomava conta daquele ambiente. E eu disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de puros lábios e convivo no meio de um homem de puros lábios. De repente um ser angelical pega uma brasa do altar, toca na boca deste homem, e agora o Senhor fala: quem enviarei? Quem irá após mim? E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Se nós atentarmos o capítulo 6, começa dizendo de uma perda. Ele vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu tive que entrar no templo, porque Isaías entende que para toda perca que eu não sei o porquê, o templo ainda me dá a resposta. Você não entende por que eu perdi, eu sei o lugar que vai me trazer resposta. Você não entende por que o vento soprou, eu sei o lugar que vai me trazer resposta. E graças a Deus você não está em outro lugar, a não ser a casa de Deus, que vem trazer resposta para esse vento que está soprando, que vem trazer resposta para essa perda que está assolando. É Deus dizendo: eu sou especialista em fazer das tuas perdas o maior convite e a confirmação do ministério de alguém. O negócio está apertando, mas Deus dizendo: fique tranquilo, eu estou confirmando o teu ministério. O negócio está ficando difícil, só que Deus está dizendo: fique tranquilo, eu estou convidando uma chamada. Todo grande profeta da Bíblia foi chamado no momento de dificuldade. Ezequiel no capítulo 1 vai escrever: eu, Ezequiel, estava sentado à margem do rio Quebar, na Babilônia, e de repente o céu se abriu e eu tive visões de Deus. Jeremias está no cativeiro? Não, Jeremias está em Jerusalém, não foi para o cativeiro, vem trazer uma palavra. Ele fala: Senhor, eu sou apenas um menino, não tem como eu trazer essa palavra. E o Senhor brada do céu dizendo: não diga que és apenas uma criança, antes que te formasse no ventre eu já te conhecia, e antes que fosse chamado as nações te dei por profeta. Deus está dizendo para alguém hoje nessa noite: aproveita que essa crise é o convite de Deus para que ele se estabeleça para confirmar o chamado na vida de alguém. É dentro das crises que a gente enxerga um Deus que na bonança a gente não vê. É dentro das crises que a gente enxerga um Deus que faz um cenário ficar complicado para se aproveitar da intimidade. Aleluia! E foi assim que ele foi chamado como profeta. 70 anos de servidão, 70 anos em que aquele povo estava com o jugo pesado da Babilônia. Só que o capítulo 40 começa uma nova didática textual no livro de Isaías, e ele vai do 40 ao 66. Quando Isaías ele começa escrevendo no capítulo 40,
Consolai o meu povo, assim diz o Senhor. Não sabei que o vosso Deus não há esquadrinhação nele, e nele não existe cansaço? Eis que lhe dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens andam e se fatigam, os mancebos caminham e se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor andarão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, alçarão grandes voos como a águia. Aí ele começa a trazer diversas palavras de esperança. No capítulo 41 ele vai escrever: calai-vos perante mim, ó ilhas, pois eu sou Deus Todo-Poderoso. No capítulo 42 ele vai dizer: eis aqui o servo do Senhor, ao qual tenho levantado num tempo propício. No capítulo 43 ele vai dizer: não temas, eu te criei, ó Jacó, e eu te formei, ó Israel. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. O cavaleiro deitou-se, o cavalo também, e tomada toda foi a sua força. Não vês que a luz da aurora está surgindo? Eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. O deserto será visitado e eu colocarei caminho no ermo. O 45 ele vai dizer: eis que eu dou no meu servo Ciro pela mão direita para dar livramento ao meu povo, e eu vou na frente do meu povo. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os ferrolhos de prata, despedaçarei os umbrais de bronze. A palavra que eu vim trazer hoje nessa noite é que o Deus de Israel já deu um recado: abre a porta da Babilônia, que o meu povo vai voltar para casa. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Isaías começa a escrever: está na hora de voltar para casa, está na hora de sair do jugo, está na hora. E eu creio que enquanto eu ministro aqui, alguns jugos dentro da nossa casa estão sendo arrebentados. Eu creio que enquanto eu ministro aqui, alguns jugos estão sendo quebrados. A Babilônia disse: eu não vou largar. A Babilônia disse: eu não vou soltar. Mas não é a mão do homem que está liberando, é a mão de Deus. A mão de Deus que colocou, e a mesma mão que vai tirar no tempo certo. E o povo está lá 70 anos. Só que Isaías começa a dizer: está chegando a hora deste povo voltar para o lugar de origem. Está chegando a hora deste povo voltar para a cidade natal. Aí entra no capítulo 51, ele vai falar sobre a restauração e a salvação do povo de Israel. E eu gosto do versículo 14, que ele vai dizer: o exilado cativo depressa será solto. E Deus está dizendo: tem alguém que eu tenho pressa em libertar. Tem alguém que eu tenho pressa em quebrar a corrente. Tem alguém que eu tenho pressa em arrebentar alguns grilhões. E a mensagem que estamos dando para o inferno hoje, nesta noite, é que a partir de hoje ele não segura mais ninguém. O exilado cativo depressa será solto. Deus está dizendo hoje, nesta noite: eu vou trazer alguém que está acorrentado, eu vou trazer alguém que está dominado. A Babilônia falou: não largo. Só que Deus está quebrando algemas no mundo espiritual agora. Se você soubesse que enquanto você glorifica, o inferno começa a recuar, as algemas da alma de alguém começam a ser afrouxadas. Deus está dizendo: é no clamor da igreja que as correntes são quebradas. É no clamor da igreja que alguém está dominado, mas por causa dessa palavra
Ele vai dizer: eu quebro a árvore, eu corto a lança, eu queimo os carros no fogo por amor de alguém. Aí você está pensando que é desempregador, você não sabe de quem está lá dentro de casa. A pessoa é difícil de conversar, é difícil lidar, é duro. Só que Deus me disse: Amós falou que o Senhor trabalha com prumo, mas o Senhor também trabalha com anzol. E tem dia que o Senhor vai para a pescaria de rede para trazer os peixes fáceis. Só que tem dia, porque ele é pescador, que ele desce para o mar bravo de anzol. E Deus me disse: avise a minha igreja que não existe peixe que resista ao anzol de Deus quando vai trazer alguém para dentro da embarcação. Por quê? Porque a rede, o peixe é capturado subitamente, e se ele for forte, ele até fura a rede, mas o anzol não, porque o anzol não fala somente da qualidade do produto que o pega, mas fala da força de quem segura a vara de pesca e o quanto ele tem força para fazer o molinete trazer através do anzol o peixe que foi capturado. Aí Deus está dizendo: se tem peixe que corre da rede que a igreja lança, não existe peixe valente que corra do anzol de Deus. Quando o anzol de Deus entra em ação, o peixe se debate. Mas a Bíblia diz que não há mão mais forte que a mão do pescador Jesus de Nazaré. Quando o anzol chega, o peixe tenta fugir, só que a Bíblia vai dizer que a mão dele para trovão, a mão dele ele para o raio que aparece do ocidente ao oriente. Às vezes ele fala mais alto lá dentro, mas a mão de Deus é mais forte para trazer alguém pelo anzol. O Senhor está dizendo: hoje é meu anzol que vai trazer alguém, hoje é meu anzol que vai entrar na casa de alguém, e esse peixe bravo vai ter que reconhecer que não existe pescador mais experiente que Jesus Cristo, o dono de qualquer mar que exista. Ele está presente aqui hoje nessa noite, e aonde o anzol dele entra é para trazer para dentro do barco. O anzol do homem quebra, mas o anzol de Deus nem enverga. Traz para dentro que já era para estar há muito tempo, mas ainda luta, ainda pula do barco. Só que quando o anzol de Deus traz, o anzol de Deus traz. Aí você está dizendo: não, o anzol vai machucar a boca do peixe. Mas quem pesca tem remédio para tratar a ferida. Mas traz o peixe que é para estar dentro do barco. O exilado cativo depressa será solto. O Senhor está dizendo hoje nesta noite. Ele continua dizendo: e não morrerá na caverna. E Deus me disse: existem cavernas que são diferentes. Existe caverna que a gente mesmo entra como Elias entrou. Só que existem cavernas que são feitas à medida do nosso próprio corpo. Alguém constrói milimetricamente do tamanho que somos para que a gente perca a capacidade de crescer. Há cavernas que alguém nos encerra para limitar o nosso crescimento, para dizer: só cresce até aqui, só vai até aqui, só chega até aqui, para acompanhar até onde nós vamos. Só que Deus está dizendo: existe um segredo da caverna limitada em que a gente às vezes é encerrado. A caverna limitada quer que a gente perca a memória muscular e a capacidade que a gente tem de crescer. A caverna limitada é alguém que nos encerrou para que a gente pense que sempre seremos do tamanho qual nós fomos encerrados. Só que há um ato profético e Deus está dizendo: você é bem maior do que a caverna que alguém te colocou. Você é bem maior que o estereótipo que alguém colocou sobre você. Você é bem maior que o codinome que alguém lançou sobre você. E o que eu faço para sair dessa caverna?
próprio livro de Isaías responde também, capítulo 54. Amplia o lugar da tua tenda. Eita, glória. E as cortinas das tuas habitações se estendam. Firma bem as tuas estacas. Deus está dizendo hoje, nesta noite, é hora de alguém sair do comodismo da caverna que foi cegado. E Deus está dizendo, coloque essa mão para fora. Que quando você colocar a mão para fora, você vai chegar aqui fora, tem mais espaço do que a caverna que eu fui colocado. Eu quero ser profeta de Deus hoje nessa noite, para dizer que a caverna que alguém fez, para que a gente esqueça o tamanho que nós somos em Cristo, para que esqueçamos a capacidade que nós temos no reino, está sendo quebrada hoje nessa noite. Não existe caverna que prenda o povo de Deus, não existe caverna que aprisione o povo de Deus. Se ela foi feita, o povo de Deus recebe um convite: amplia o lugar da tua tenda. Assim diz o Senhor. Meu Deus, que maravilha. Eu gosto do capítulo 54, que a gente cabe para encerrar. E o versículo 4 ele vai dizer: não temas, porque não serás envergonhado. Aleluia. Não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. É Deus dizendo para alguém aqui exatamente este versículo: não temas, porque não serás envergonhada. A pior coisa de quem já passou por um ciclo de vergonha é que esse ciclo se instaure novamente. O maior medo de quem já atravessou um momento de exposição é que esse momento venha à tona. Só que Deus está dizendo: eu estou fechando um ciclo hoje nesta noite. Um ciclo repetitivo de exposição, um ciclo repetitivo de vergonha. Deus está dizendo: chega da gente ser exposto por causa do comportamento inadequado de alguém da nossa casa. Chega de todo ano a vergonha bater na nossa porta. Eu quero ser profeta de Deus hoje nesse culto, para dizer que este ano a vergonha vai errar o nosso endereço. Eu quero profetizar que a vergonha vai esquecer da nossa casa. Deus está dizendo hoje, nesta noite, existe um relógio hoje dentro desta casa, e este relógio conta minutos, este relógio conta meses, e este relógio conta anos também. Deus está dizendo: até certo ano a vergonha atuou, até certo mês a vergonha fez o que queria. Só que avisa Nabucodonosor que depois que os 70 anos chegarem, o meu povo vai voltar. Deus está dizendo: existe um tempo de validade, e Deus está dizendo: a validade desse cenário de vergonha expira hoje, dia 29 de março, às 9h15 da noite. Deus está dizendo: um tempo de vergonha está sendo removido. Assim diz o Senhor: a vergonha está desautorizada a entrar na nossa casa. A vergonha está desautorizada a fazer balbúrdia com alguém da nossa família. Em nome de Jesus. E aí ele termina o capítulo 54 escrevendo: fui eu quem criei o ferreiro que assopra as brasas, e eu que criei um assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Glória a Deus. Toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim. Deus me disse: avisa o meu povo que a mensagem que eu quero deixar é que a ferramenta que foi preparada vai entrar em declínio. Já foi algo preparado, já havia algo orquestrado contra a família de alguém.
Não nasceu da noite para o dia. Tem palavra que é lançada, que é estudada quando ela vai ser lançada. Tem situações que não nascem da noite para o dia. Eita, Jesus, muito obrigado. Satanás perde sono para encontrar caminhos de dizer como é que eu vou entrar na casa dela, por onde eu vou entrar na saúde, por onde eu vou desviar a mim da casa, para que ela perca o senso de quem ela é em Cristo e o que ela pode fazer, o que ele pode fazer. Só que Deus está dizendo, por causa do clamor da igreja, eu vi algo e hoje eu não gostei. Eita, Jesus. Há um Deus que entra no centro, que armazena as armas que são para atingir o povo de Deus. E Deus está dando uma ordem para Satanás e os seus demônios. Aquilo que já está montado pode começar a desmontar. Existia um arsenal virado contra a nossa casa e só estava esperando a ordem para que a arma entrasse em guerra para destruir. Só que Deus está dizendo, avisa o meu povo que eu sou general de batalha, avisa o meu povo que eu sou estrategista, e antes que essa arma fosse acionada, eu já convoquei uma milícia de anjos para dizer, o Senhor tem um aviso, a arma preparada vai voltar de onde veio. A cova que estava aberta, Deus fecha hoje. A doença que queria ceifar alguém da nossa família está caindo por terra. Deus está dizendo, estava orquestrado, mas eu dei uma ordem, desmonta aquilo que já está montado. Há poder no sangue de Jesus, e o mundo espiritual está sendo abalado por causa dessa palavra. E Deus está dizendo, o que já estava pronto é uma ordem, desfaça hoje, nessa noite, livramento para o povo de Deus, livramento para nossa casa, em nome de Jesus. E eu termino dizendo que todo momento de dificuldade tem data para começar, mas debaixo da palavra e da mão de Deus tem data para terminar. Aleluia. Como é que era o cativeiro? É só a gente ler Salmos, comparar com Isaías. Juntávamos os dias da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, nos salgueiros que ali haviam pendurávamos as nossas harpas. Olha que crueldade, os estranhos daquela terra nos pediam uma canção. Como entoar canção em terra estranha? Se todos os dias eu me lembro de Sião, que se apega a minha boca ao meu próprio paladar, ou a minha língua, a minha própria boca, se todos os dias eu não me recordar de Jerusalém, se todos os dias eu não me lembrar da onde eu nasci e o que aprendi, aí Deus começa a virar uma página na história do povo. Aí já vai ter um salmo que vai dizer, ora, se o Senhor não estiver ao nosso lado, os nossos inimigos teriam nos engolidos vivos. E alguém pergunta, o que foi que aconteceu? O laço quebrou-se e nós escapamos. O laço quebrou-se e nós escapamos. Escapou de que forma? Nós escapamos como um passarinho escapa do laço do passarinheiro. A arapuca estava armada, só que Deus liberou a nossa casa. A arapuca estava pronta, só que Deus nos deu livramento hoje, nessa noite. E depois a gente vai cantar. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de um novo cântico, e as nações diziam entre si, grandes coisas fez o Senhor por eles. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, a partir dessa noite vai voltar consigo, trazendo os seus molhos, para dizer, a porta da Babilônia teve que ser afrouxada para o povo de Deus passar. A porta da Babilônia teve que ser aberta para o povo de Deus passar. Isso se dá quando? Você lembra? O banquete.
O que Beltesazar fez? Pega lá os vasos que é do povo de Israel, que a gente vai tomar vinho deles. Aí de repente uma mão começa a escrever na parede. Todo mundo se assusta. Feiticeiro não resolveu, astrólogo não resolveu, mago não resolveu. Chama Daniel. Daniel, tu és o mesmo? Sou eu. Então fala aí o que está escrito. Mené, mené, tekel, parsim. É vitória? Não, senhor. É o que? Teu reino foste pesado, balança. Foi repartido. Ele foi achado em falta. Meu Deus. E foi entregado aos medos e persas. Jesus. No mesmo dia, Beltesazar foi assassinado. E os assírios tomam conta do reinado da Babilônia. O rei Ciro exalta Daniel. Só que depois de Daniel, o rei Dário exalta Daniel. Só que depois do rei Dário chega o rei Ciro. Ele olha para aquele povo e fala: o que esse povo está fazendo aqui? Esse povo não é de Israel? O que ele está fazendo aqui? Não, Nabucodonosor prendeu eles. Prendeu? Pega aí papel e caneta. Escreve o quê? Primeiro edito do rei. Escreve o quê? Eu estou liberando o povo de Israel para sair da Babilônia e voltar para a sua terra natal. E quando eu ministro aqui, existe uma caneta de Deus que está assinando algumas sentenças e está dizendo: avise o meu povo que eu sou Deus no mundo espiritual, mas também sou Deus no mundo dos homens. Eu sou Deus no mundo espiritual, mas eu também começo a movimentar algumas coisas na terra. Deus está dizendo, e esse dia vai ficar marcado. Eu começo a movimentar hoje nessa noite a caneta de um homem, e eu começo a mudar a sentença que já estava pronta para ser proferida. Porque o Senhor é advogado, mas também é o justo juiz que entra dentro do mundo jurídico e começa a mudar algumas coisas. E o Senhor está dizendo: avise que eu estou dando alvará de liberação para famílias hoje nesta noite. Avise que eu estou dando uma sentença de liberação, e contra essa sentença não existe embargo de declaração, não existe embargo de divergência, não existe agravo regimental. O Senhor está dizendo: a minha caneta está assinando liberação para alguém da tua casa, liberdade para alguém da tua família. Hoje a porta da Babilônia reconheceu que o Deus que entra na fornalha também é o Deus que convida o povo para voltar para a sua terra. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Meu Deus, que palavra. Que palavra. Eu me alimentei, eu estou revigorada com essa palavra. Deus é tremendo, irmãos. Deus é tremendo. Por isso que é bom a gente colocar Deus acima de tudo, porque o resto é com Ele mesmo. Que Deus possa abençoar cada vez mais, né? Jovem abençoado, meu Deus. Eu me lembro que eu me lembrei de um professor meu, né? Quando era muito tempo tem isso, muito misericórdia. E era sempre que ele dava aula. Gente, que maravilha. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, amém? Eu gostaria de saber, no meio da igreja, quem teve revelação e visão da parte do Senhor, estava com oportunidade para entregar. Deus falou que tem duas mulheres de Deus aqui dentro da nossa igreja, que Deus está mostrando elas alguma coisa, mas ela está com medo de entregar. Vai entregar não? Não vai não? Vai não? Amém. Deus vai mostrar, depois eu passo para a Thalisa, quando o diabo estava pegando, né? Não tem visão, não. O meu negócio é diferente. Você vai falando assim, e parece que a minha mente é aquela pomba, uma pomba, ela ia pairando sobre a igreja, pairava sobre a cabeça de alguns irmãos, entregava assim, eu não sei nem como é a folha de azeite, mas
deixava, ele ia pegando assim, aquela pombinha branquinha, ele, com o bico, ela ia tirando assim, e botando um galho, uma folhinha em algumas cabeças que estavam nesse lugar. Ou seja, eu creio que Deus estava dando vitória para Deus nesse lugar. Amém? E também o Senhor falava comigo que, porque às vezes eu sinto, não quero sentir, mas eu sinto, que tinha algumas pessoas sentindo muita fisgada. E já vem de dia, sentindo fisgada na perna, sentindo fisgada aqui, sentindo fisgada aqui, sentindo assim, como fosse um repuxo. E Deus falava que isso não é nada de nervo, isso é trabalho feito. Se você quiser vir aqui no final depois, para a gente orar, é com você e Deus. E para nossa irmã, Deus tocava nas suas pernas, tá? Eu até falei com a Calice, Deus me mostrava aquela perna de cera, marachuderada, sabe? Para que a irmã viesse passar, sabe? Pela mão do homem, ralachuderessa, e depois a irmã fica travada numa cadeira. Narabandou mas o Senhor tem falado que Ele é contigo. Ele tem honrado a tua caminhada. Às vezes a irmã não tem nem força física para vir, mas a irmã vem. Eu falo bem da irmã. A irmã sai diferente desse lugar. E hoje Deus te dá esse livramento e renovava a sua saúde. E Deus manda te dizer: quando tu adora nesse lugar, o Senhor envia anjos no meio da tua quarentena, através de ti, para dar livramento lá no Orochi. Sabe? E o inimigo pensa muitas das vezes que agora ela vai. Ah, não, foi uma planta que você deixou aqui. Não. Ninguém vai tocar em você, gente, não. Porque Deus tem algo contigo na terra. Tá? Alegra o seu coração, minha amada. Sabe? Não é tempo de partilha, não. Não é tempo de partilha, tá? Receba o renovo na tua saúde hoje nesse lugar para a glória de Deus. Quem sentiu fisgada, sentiu na perna, não é aqui. Essa é como se fosse agulha. Deus falou que é trabalho feito. Trabalho feito. É trabalho feito. É para aprender agora o nome. É caráter todo espetado. Quer vir? Não. Quem trouxe? Isso, vem mais. É trabalho, irmãos. É trabalho, em nome de Jesus. E você que teve revelação aí, você não vai entregar, não, porque não é teu? Nós somos nada, irmãos. Nós somos só capo na mão do oleiro para ser usado, amém? A igreja que pede em nome de Jesus, está indo restaurando para a glória de Deus. Nós estamos precisando de um azeite. Vem orar, pastor. Vem orar. Senhor Deus, amado Pai. Senhor, vem tocando com as tuas filhas agora no teu Volta em nome de Jesus. Senhor, repreendendo Toda toda a semana, toda a toda tudo faz